Muito bem, bom dia, bom dia. Que louvor maravilhoso, não é? Coloque um louvor de adoração na sua casa. Não se envergonhe de Jesus, não tenha vergonha dele, não tenha vergonha de falar dele, não tenha vergonha do nome dele. Podem pensar, né? Às vezes as pessoas acham que nós, vamos dizer assim, nós adoramos ou somos fanáticos, ou não importa, né? Desde que você não venha ferir a fé do outro e nem ultrapassar os limites, né? Do seu lar, na sua casa, ofendendo ninguém, permaneça firme, tá bom, queridos? Tá? Muito bem, meus amores. Muito bem. Vou colocar aqui um fundinho para nós. Abra sua Bíblia, por gentileza, enquanto eu coloco aqui. E marque aí quem puder marcar. Marque aqui Lucas 8, 22, por favor. Lucas 8, 22. A palavra de Deus diz assim: Jesus acalma a tempestade. Certo dia, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para o outro lado do mar. Assim, entraram no barco e partiram. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade. O barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo chamando: Mestre, mestre, vamos morrer! Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Então, ele lhes perguntou: Onde está a sua fé? Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: Quem é esse homem? Quando ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedecem. Olha que interessante, não é? Aqui, Jesus, ele estava em missão, né? Ele estava trabalhando para o reino, né? Na verdade, todo o tempo de vida, os 3 anos de ministério, dos 30 aos 33 do Senhor Jesus, foi só trabalhando, né? Indo de cidade em cidade. E ir de cidade em cidade era algo complicado nesse tempo, porque ou você ia a pé, ou você ia de burrinho, não é? Aqueles que tinham mais dinheiro iam em caravanas, em carroças ou de barco. Então, toda a trajetória do Senhor Jesus sempre foi muito difícil, porque ele andava muito, né? E a palavra de Deus diz em um capítulo, tem um capítulo que fala especificamente sobre isso, né? Que Jesus andava muito, Jesus andava o dia inteiro. E aqui o texto mostra que Jesus adormeceu. Durante a travessia, Jesus adormeceu, ele dormiu, ou seja, ele devia estar exausto, não é? Então, isso mostra que claramente que nós também precisamos descansar, não é? E nós precisamos descansar não só o nosso corpo físico, que aqui nesse caso está falando que o Senhor Jesus estava cansado fisicamente e foi ali tirar uma soneca, não é, no barco. E enquanto ele estava dormindo, veio uma grande tempestade. Nós fomos em Israel, nós tivemos a oportunidade de passar por aqui, nesse mesmo local que Jesus esteve, não é? E quando você olha assim o mar, parece tão calmo, né? Tão tranquilo. Mas segundo relatos de alguns que moram por ali, eles comentam que por ser um lugar muito aberto, né, gigantesco, quando vem uma tempestade de verdade, que fazem ondas assim gigantescas, não é? Quando você olha assim, parece um lago, na verdade. Mas segundo relatos de pessoas que moram lá, aquilo ali se transforma num mar, não é? E as ondas são muito fortes. Então o Senhor Jesus aqui, ele estava cansado. Ele estava cansado e ele precisava repousar. Essa é a primeira mensagem que eu dou para você. Você que me escuta nesse momento e que está cansada. Primeiro, fisicamente. Vamos falar do físico. Você está cansada de tanto trabalhar.
Você está cansada de ter que fazer tanto na sua casa. O seu corpo físico está cansado. Não há nada de mal em descansar. Descanse, sabe? Não é pecado. Eu tive isso muito tempo como um pecado, como um erro, sabe? Às vezes o meu corpo físico, como alguns já conhecem, o nosso trabalho, a história do nosso trabalho missionário, tinha vezes, situações, quando eu estava no México, né? Que vocês já sabem que a gente passou ali situações muito difíceis, cozinhando para quase, sei lá, 50, 60 pessoas, todos os dias. Então, o corpo físico cansava. Mas, e quando eu ia descansar, eu achava que aquilo ali era um erro. Eu não tinha paz, vamos dizer assim. Quando eu me deitava, eu não tinha paz, porque eu ficava, meu Deus, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Eu tenho que continuar trabalhando, tenho que continuar fazendo, e não é assim. A vida do cristão consiste no equilíbrio também. Você precisa descansar, você precisa ter o seu momento de lazer com a sua família, você precisa ter o seu equilíbrio emocional, porque quando nós estamos cansados fisicamente, nós adoecemos emocionalmente. Então, tire no seu tempo de descanso aquilo que você gosta de fazer. Existem aqueles que gostam de ler, não é assim? Existem aqueles que gostam de ficar em sua rede. Existem aqueles que gostam de ficar com seus animais, ouvindo um louvor, uma música baixinha, não é? Existem aqueles que gostam de assistir um filme. Eu não sei. Existem aqueles que gostam de dormir, literalmente precisam de dormir. Então, assim, tire o seu tempo para você. O Senhor Jesus tirou esse tempo para ele, e ele era o próprio Deus, vindo em forma de homem. E ele deixou esse... Por que tá esse pedacinho? Jesus caiu no sono, né? Jesus caiu no sono. Quer dizer, ele estava cansado. Ele estava cansado fisicamente. Mas espiritualmente, ele continuava a mesma rocha. Então, você que está cansado, primeiro, fisicamente, descanse. Sabe? Deus, ele criou o mundo e no 7º dia ele descansou. Por quê? Será que Deus precisa realmente descansar? Ou será que ele deixou isso como exemplo para todos nós, que nós precisamos estar em família, não é? Tirar um tempinho pra gente, tirar um momento de descanso. Isso é dom de Deus e não há nada de mal nisso, tá bom? E há aquele descanso também da alma, não é? Que é o que nós vamos falar agora. Durante a travessia, Jesus caiu no sono. Logo, porém, veio sobre o mar uma forte tempestade, e o barco começou a se encher de água, colocando-os em grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Mestre, mestre, vamos morrer! Quando Jesus despertou, repreendeu o vento e as ondas violentas. A tempestade parou e tudo se acalmou. Então, Jesus lhes perguntou: onde está a sua fé? Essa é a pergunta que eu faço para você, meu amigo e minha amiga, que está passando um momento difícil, um momento turbulento. As ondas espirituais estão batendo contra o seu barco. Você está vivendo tempos difíceis, a tempestade, você olha para o céu, está tudo preto. Você olha para o céu, é uma chuva tenebrosa. Você não consegue enxergar o azul do céu, já não tem mais expectativa e as ondas permanecem batendo contra o seu barco. A pergunta que eu faço é: onde está a sua fé? Agora você vai desistir? É no momento da luta, é no momento da tempestade, é no momento da adversidade, é no momento que você mais precisa estar firme e crer que Deus tem o poder de repreender toda e qualquer tempestade. É agora que você vai parar, é agora que você vai duvidar do poder do Senhor Jesus, porque foi isso que aconteceu com os discípulos. Mas a chave de tudo isso está no último versículo. Quem é esse homem? Quando ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedecem. Quem é esse homem? Eles não conheciam o Senhor Jesus. Eles não conheciam o poder do Senhor Jesus. Eles andavam com Jesus, eles estavam no barco com Jesus. Eles já tinham visto milagres de Jesus, mas eles não conheciam o Senhor Jesus.
E a pergunta nessa manhã para você, meus amigos: você conhece o Senhor Jesus? Ou você conhece uma instituição, você conhece uma igreja, você conhece um pastor, você conhece um bispo, você conhece um padre? O que você conhece? Você já experimentou do poder do Senhor Jesus na sua vida? Porque se você diz que sim, você jamais vai abandonar o barco. É na hora da tempestade, é na hora das ondas batendo contra nós que nós provamos quem somos. Quantas são as pessoas que se dirigem a mim e falam: eu tenho vontade de desistir, eu tenho vontade de parar? Qual o lema da nossa igreja? Confiança e constância. Porque é isso que o Senhor Jesus nos ensina a todo tempo. E se porventura você diz: mas pastora, eu tô cansada espiritualmente, é guerra em cima de guerra, é onda em cima de onda, é vento em cima de vento, é chuva em cima de chuva, é tempestade em cima de tempestade, é luta em cima de luta. São muitas as pessoas, não é? Que dizem: ai, a onda tá muito grande, a luta tá muito grande, tá batendo, né? As ondas estão batendo contra nós. Mas, então, descanse nos braços daquele que tudo pode fazer, que tem o poder. O Senhor Jesus, ele tem o poder de parar a tempestade. A tempestade parou e tudo se acalmou. Creia nisso. Creia nisso. Mas creia de verdade. O nosso problema, o meu problema, o seu problema, é que quando nós estamos passando por uma situação difícil, uma tempestade na nossa vida, a nossa tendência é sempre querer sair do barco. Essa é a verdade. A nossa tendência é querer sair do barco. Não saia. Jesus, ele tem o poder de parar a tempestade. Muitas são as pessoas que falam: pastor, eu estou cansada, estou muito cansada, estou exausta emocionalmente, eu estou exausta espiritualmente, eu estou cansada. Então descanse, descanse, porque ele tem o poder. Os discípulos, versículo 24. Você que está chegando agora, estamos dando seguimento. Lucas 8, 24. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: mestre, mestre, vamos morrer. Olha só, por que eles falaram isso? Eles falaram isso porque eles não conheciam o Senhor Jesus. Eles não conheciam o poder do Senhor Jesus. Eles andavam com Jesus, mas eles não conheciam Jesus. E você, meu amigo, minha amiga? E você? Você conhece o Senhor Jesus? Você conhece o poder do Senhor Jesus? Será que conhece mesmo? Porque se você conhece, você jamais larga das mãos dele. Se você conhece, se você já experimentou o poder sobrenatural do Senhor Jesus, você não larga ele por nada. Você não larga da mão dele por nada, seja qual for a adversidade, seja qual for a tempestade que você esteja passando. Quando Jesus despertou, repreendeu o vento. Olha que coisa linda. Ele repreende o vento para você, meu querido. Ele repreende a tempestade. Ele repreende o vento. Ele tem o poder para acalmar a tempestade que está de repente. A sua tempestade não é nem externa, é dentro de você mesma. As suas limitações, a sua inquietude, as suas dúvidas, as suas fraquezas. Ele tem o poder de acalmar essa tempestade. Amém? A tempestade parou e tudo se acalmou. Então ele lhes perguntou: onde está a sua fé? Essa é a pergunta que eu faço para você. Onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Se de fato você tem fé, é ela que te sustenta. É ela que, a fé é que vai nos sustentar no dia da adversidade.
A fé que vai nos sustentar no dia em que a tempestade chegar. Mas muitas vezes nós dizemos que temos fé e não temos fé coisa nenhuma. Essa é a realidade. Não temos fé coisa nenhuma. A gente fala muito de fé, mas quando vem um problema a gente quer desistir, quando vem um problema a gente fala com outro, com o vizinho, com o amigo, a gente quer desabafar. Desabafa com Deus. Desabafa com Deus, porque ninguém tem o poder de curar você interiormente como o Senhor Jesus tem. É Ele que vai acalmar a tempestade do seu coração. É Ele que vai acalmar a tempestade da sua mente. É Ele que tem o poder para todas as coisas. Admirados e temerosos, os discípulos diziam entre si: quem é esse homem? Quando ele ordena, até os ventos e o mar lhe obedecem. Amém? Então é isso, meu querido e minha querida. O Senhor Jesus tem poder para acalmar a tempestade da sua vida. A tempestade que está de repente na sua mente, no seu coração. Afá, escreve. Só Jesus pode acalmar todas as coisas. Só Ele, minha linda. Só Ele. Às vezes sofremos internamente por coisas que nem existem. Nosso coração fica, sabe, poluído, cheio de amargura. Ele tem o poder. A Bianca, que palavra abençoada. Amém, minha linda, amém. Um beijo para você. Ele tem o poder para acalmar. Ele acalma o seu coração, Ele acalma a sua tempestade. Amém, meus amores? Não basta dizer a Sônia, beijo, meu amor, não basta dizer que tem fé, preciso viver pela fé. E é isso que nos sustenta todos os dias. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso. É essa fé que deve sustentar você em meio à tempestade e à adversidade. Tá bom? E o interessante é que depois desse episódio, nós não vamos ler porque o texto é longo, podemos deixar para ler na sexta-feira, se vocês quiserem, já que sexta-feira é dia de guerra, não é? Quando eles desceram do barco, olha só que interessante, só vou ler um pedacinho, o início. Jesus exerce autoridade sobre os demônios, olha só. Então chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galileia. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por um demônio veio ao seu encontro. Então, olha que interessante, né? Jesus, ele falou, mas logo em seguida ele praticou. Ele falou do poder dele, ele falou que a gente tem que ter fé, ele falou da autoridade dele, não é? Os discípulos o colocaram em xeque, vamos dizer assim, quem é esse, né? E Jesus não deixa dúvida. Jesus não deixa dúvidas de quem é ele. Imediatamente, quando ele desceu do barco, ele chegou à região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galileia, desembarcou e um homem possuído por demônio veio ao seu encontro. Olha só, esse é o homem que tinha uma legião de espíritos. Aqui, Jesus mais uma vez mostrou quem é ele. A autoridade dele não era só para acalmar a tempestade, não era só para acalmar o mar. Aqui ele mostra quem é ele. É o nome que está em cima de todo nome. É o poder que está em cima de todo poder. É o poderio, é a glória, a majestade, a soberania. Ele aqui estava mostrando que ele estava por cima não só de todas as coisas físicas, mas das coisas espirituais também. E imediatamente esses demônios foram expulsos. Uma legião de demônios. Porque o diabo existe, meu amigo e minha amiga. Para você que não crê, Satanás, ele existe. Satanás não é o mal somente, como as pessoas proferem nesse mundo. A gente às vezes quer fugir da verdade, sabe? É muito mais bonito eu falar que eu fujo do mal. Realmente a maldade existe. Gente má, gente ruim, com a índole ruim também existe. Essas são instrumentos de Satanás. Então existem as duas coisas. Existe o mal, a pessoa má, a pessoa com índole ruim. Essa pessoa, ela existe. E essa pessoa, ela é instrumento da maior maldade que há, que é Satanás. Mas aqui, o Senhor Jesus, ao descer do barco, ele mostrou o seu poder sobre todos os demônios.
Então é disso que se trata. O Senhor Jesus não deixa dúvida a respeito de quem Ele é. Creia nele, viva para Ele, faça a vontade dEle e conheça-o antes de tudo, porque esses discípulos que andavam com Ele não o conheciam. Jesus trabalhava o dia todo e orava de madrugada. E Ele descansava? Sim, nas tempestades. Ai, que lindo, olha isso. Jesus trabalhava o dia todo e orava de madrugada. E Ele descansava? Sim, na tempestade. Ai, que coisa linda. Descanse, meus amores, descanse na tempestade. Ele cuida de tudo. Ele está no barco com você. Se de fato Ele está no barco com você, não tema. Descanse nele. Descanse. Ele vai cuidar de você em meio à tempestade. Ele cuida da gente, Ele cuida de mim. E eu garanto que se você crer no poder dEle, descanse nele e Ele vai cuidar de você também. Tá bom? Tá certo? Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês grandemente. Que o Senhor Jesus coloque no seu coração essa certeza de que em meio à tempestade Ele está com você. Você crê? Então escreva aí. Eu creio. Receba essa bênção para a sua vida. Tá bom, meus queridos? Eu deixo um grande beijo para vocês. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Permaneçam firmes e na fé.